Ô Daniel, prazer falar contigo e até interessante você ter comentado a situação referente à posse do Trump, porque acaba ditando o ritmo, né, das expectativas do mercado, do cenário econômico e, claro, alguns eventos que acabam sobrando aqui pra gente efetivamente, né? Quando a gente vê Donald Trump fazendo esses movimentos tarifários, a gente já se pergunta o que pode sobrar pra gente, se não pode sobrar, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. A gente viu até mesmo, né, algumas expectativas de movimento para emergentes por conta de alguns cenários ali, algumas questões da guerra comercial. Outras percepções não tão boas assim, porque o Brasil seria sobretaxado, teria todo esse impacto na nossa economia e em algumas das nossas indústrias. Você vê um fluxo maior vindo para a gente, de repente, com essa guerra comercial? Pode ser um evento importante para a gente, essa guerra comercial, até para sobrar mais liquidez para a gente por aqui. É claro que é muito incipiente ainda, mas eu queria entender um pouco justamente dessa percepção que você tanto fala, né? Num cenário positivo, a gente pode ver movimentos mais firmes de fluxo, independentemente do cenário doméstico? Boa pergunta, Felipe. Assim, vamos lá, vamos separar essa questão de fluxo entre, acho que tem dois tipos ou dois perfis de fluxo, Sim. e também gostaria de separar em duas janelas de tempo, né? Uma de impacto mais imediato, vamos dizer assim, no curto prazo, e a outra realmente, vamos dizer, algo mais estrutural, algo mais de longo prazo. Então, a questão de fluxo, dividindo aqui entre dois perfis, que aí roubar um pouco do inglês, né? Até aquele fluxo mais tático, mais oportunista e que no termo inglês a gente chama um pouco mais de smart money. Esse fluxo já começou, assim, né? Até porque ativos brasileiros, nossos ativos domésticos, vamos lembrar que a gente termina um dezembro bastante estressado, né? Parece que foi em outra época, mas isso foi há 45, 50 dias atrás que o Banco Central do Brasil estava fazendo uma intervenção histórica no mercado à vista. É que a gente esquece rápido. Então, assim, a gente percebeu nesse início de ano, o fluxo está marginalmente positivo, mas pelo próprio perfil do fluxo que a gente tenta mapear, e é muito através de conversas e reuniões, principalmente nós como uma casa global, é um fluxo oportunista, um fluxo que realmente entra para pegar, teoricamente, essas distorções ou esses exageros temporários, né, de preço, e entram, mais, vamos dizer assim, sem muito compromisso, sem muita direção, sem muita convicção para prazos maiores. Tá? Esse fluxo que a gente chama de fluxo mais estrutural, mais direcional, ainda não está acontecendo e, sinceramente, eu acho improvável acontecer, né, de maneira muito significativa antes da gente entender melhor um ciclo eleitoral doméstico que fica cada vez mais sendo antecipado, né? É como eu tenho comentado, e já tive a oportunidade de comentar aqui no final do ano passado, que muito provavelmente 2025 não seria 2025. Seria 2026.1. E as próprias sinalizações que a gente tem do próprio presidente da República e tal, acho que só reforça essa característica. Então, para esse fluxo mais direcional, eu atribuo baixa probabilidade de a gente começar a perceber ele, seja por causa do ciclo eleitoral doméstico, que é um grande ponto de interrogação para os próximos 18 meses, 24 meses, mas também por parte como você falou, dessa guerra comercial, muito pelo menos verbalizada pelo atual presidente norte-americano. E aí, quanto à guerra comercial, esse espectro global, eu dividiria ele também entre dois momentos. Tem um momento primário e depois um momento mais secundário. Nesse momento primário, eu tenho dificuldade de ver como isso seria positivo para qualquer país do planeta Terra, incluindo a própria economia norte-americana. Dependendo de como for executada essa política tarifária, e que eu acredito que será, né, eu acho que o mercado ele opera momentos, o mercado ele opera percepção. Então, houve realmente um risco, um receio de que a administração do Donald Trump iria começar de uma maneira muito radical e muito assertiva com a implementação de tarifas, e o fato de não ter começado e não estar sendo tão radical ou efetivo a zero de jogo tem trazido o alívio que a gente tem visto. Mas também confundir isso com isso, não teremos guerra comercial, não teremos imposições de tarifa, né, isso é só uma técnica de barganha, de negociação, eu também já acho que é uma premissa muito corajosa. Então acho que vamos ver, né, esse processo de desglobalização se acentuando ao longo da segunda administração do Trump. E num primeiro momento, eu acho que o que você tem é um elevado impacto de incerteza, de replanejamento, de reorientação de toda uma cadeia de logística global,
que quando você vai para a literatura, quando você tenta pensar isso sobre realmente uma abordagem macroeconômica, assim, num primeiro momento ela é estagflacionária. Você atrapalha ou interrompe ou diminui o ímpeto de investimento e de produção e por um momento você tem um deslocamento, né, de preços para cima. Num segundo momento, há uma visão mais benigna, as cadeias se restabelecem, os novos players substituem os velhos players, os preços se estabilizam e você pode realmente ter, num segundo momento, um processo mais ordenado e que talvez o Brasil possa ser até um beneficiário. Mas, sinceramente, eu acho que esse segundo momento ainda é muito distante. Eu me atento mais ao primeiro momento e global, que eu acho que na margem é negativo. E o momento doméstico também, para a gente atrair fluxo, a gente precisa endereçar esse grande ponto de interrogação de como é que vai ser dado o ciclo político / eleitoral que se avizinha.